Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade, então, ao estudo da genética de populações, o nosso último conteúdo de genética, minha gravação da última videoaula de genética. Bom, então a gente já falou ali na parte 1, se você acabou de ver a parte 1, vai se lembrar melhor, se faz um tempinho que você já viu, então nós vamos recordar. O teorema de Hardy-Weinberg, ele diz o quê? Ele diz que em uma população infinitamente grande, então, ó, grande população, em que os cruzamentos ocorrem ao acaso, ou seja, o sexo é aleatório, o qual não há atuação, ó, não tem fatores evolutivos atuando. O que significa não ter fatores evolutivos atuando? Não tem seleção natural, não tem mutação, não tem migrações, né, de um lugar para o outro dos indivíduos. Né? Dentro dessas condições, ou seja, condições irreais, né, porque tudo isso existe, as frequências dos alelos, então, tipo, azão e azinho, e, consequentemente, dos genótipos, azão, azinho, azão, azão e azinho, azinho, elas tendem a permanecer constantes, iguais ao longo da geração. Ao passo que, quando eu vejo que, ao longo das gerações, essas frequências não são constantes, significa que esses fatores estão atuando, né? Então, é uma forma de provar que os fatores evolutivos estão atuando, ok? E aí agora a gente vai explicar, a gente não, eu no caso, nós vamos explicar, eu vou explicar como fazer como resolver um exercício, ok? Então nós temos aqui uma população de coelhos, ok? Bonitinho, né? Esses coelhos, então essa população, alguns são homozigotos dominantes, outros são heterozigotos e outros homozigotos recessivos, ok? Nós vamos chamar de Pzinho a frequência do alelo azão, porcentagem de azão. E nós vamos chamar de Qzinho a frequência do alelo azinho. De tal modo que nessa população ou eu tenho azão ou eu tenho azinho, concorda? Então só tem azão ou azinho. Então, a frequência do alelo azão mais a frequência do alelo azinho tem que dar 1, que seria o 100%. Né? Então, eu tenho a somatória, anotem aí. O que é o P mais Q? É a frequência, né, do alelo azão e o Q é a frequência do alelo azinho, ok? E aí a gente vai fazer, e eu tive que perguntar para Ellen, o quadrado perfeito, né, de matemática. Eu vou elevar os dois ao quadrado. Então, o P mais Q eu elevo ao quadrado e o 1 eu levo ao quadrado. Então, como que fica o quadrado perfeito, né? P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado igual a 1, ok? Isso significa que o Pzinho é a frequência do azão. Então, o P ao quadrado é do genótipo azão-azão, ok? O Qzinho é a frequência só do azinho. Então, o Q ao quadrado, azinho, azinho. E 2PQ, o P é o azão e o Q é o azinho, então é a frequência do genótipo azão-azinho, ok? Isso vocês têm que saber, ok? Então, se eu tenho só o P, é o alelo, azão, Q, o azinho. A ordem, se é P, se é Q, não importa, tá? Mas para eu achar a frequência do genótipo, azão, eu tenho que elevar o alelo ao quadrado. Azinho, eu tenho que elevar o alelo ao quadrado. E para saber heterozigoto, eu tenho que fazer 2PQ. Vamos, então, para a parte prática. Vamos, então, fazer essa primeira questão. Eu não estou aparecendo, porque eu tive que gravar num outro programa, porque eu gravei no PowerPoint. O PowerPoint não estava convertendo em vídeo, então eu estou refazendo os exercícios aqui, tá bom?
Não fiquem tristes com a minha ausência facial. Brincadeirinha. Então vamos lá. Na espécie humana, há certas proteínas no sangue que permitem classificar as pessoas como pertencentes aos tipos sanguíneos M, N e MN. Então, isso a gente já viu, né? Lá nos grupos sanguíneos, a gente viu que tem pessoas do grupo M e tem genótipo MM. Nós temos pessoas do grupo N que tem genótipo NN. Por que NN? Lembrando que sempre um vem do pai, o outro da mãe, né? E nós temos as pessoas com grupo sanguíneo MN, que é a mesma coisa, um M e um N, ok? Essa característica é determinada por um par de alelos entre os quais não há dominância. Vejam que o exemplo que eu dei lá do quadrado perfeito tinha o azão e o azinho, né, de dominante recessivo. Aqui não tem esse caso, mas é a mesma coisa, ok? Se em uma população em equilíbrio de Hardt-Weinberg, a frequência de indivíduos do grupo M. Então, imagina uma população, uma cidade, X. E nessa cidade, 49% dos indivíduos é do genótipo MM. Ele quer saber a frequência esperada dos indivíduos N e MN. Então, ele quer saber a porcentagem do N e do M, ok? Então, vamos começar a resolver. Ele já deu a frequência do genótipo, que é 0,49, que são os 49%. Isso daqui já é o P quadrado. Agora, a gente precisa saber a frequência só do alelo M, tá? Não do genótipo MM. Então, como que a gente faz para saber a frequência do M? A gente vai ter que pegar P ao quadrado igual a 0,49. Nós vamos tirar a raiz, porque tirando a raiz, eu tenho o P, né? Então, P igual a raiz de 0,49, P igual a 0,7. Então, o que é esse P? P é a frequência só do alelo M, ok? E nós vimos que a frequência do alelo M com a frequência do alelo N é igual a 100%, é igual a 1. Então, sabendo que P é a frequência do alelo M e Q é a frequência do alelo N, nesse daqui nós vamos descobrir então a frequência do alelo N, ok? Então, 0,7 mais Q igual a 1. Então, eu tenho Q igual a 1 menos 0,7. Q é igual a 0,3. Lembrando que Q é a porcentagem de N, né? E aí, então, agora ficou um pouquinho mais tranquilo. Por quê? O que é o NN? NN é o Q ao quadrado. Então, o Q a gente já conhece, que é o 0,3. 0,3 ao quadrado dá 0,09, que dá 9%. E o MN é 2PQ. 2PQ é 2 vezes 0,7 vezes 0,3, né? Isso dá 2,021, que dá 0,42, que dá 42%. Então, a gente sabe que NN aqui é 9% e aqui é 42%. Tem que somar e dá 100%, né? Então, vamos tirar a prova aqui. Tirando prova. Vamos ver se dá 100% da população. 49, 42, vai 2, 100%. Então, é a letra A, ok? Vamos agora para o próximo exercício. Em uma população hipotética de estudantes universitários,
36% dos indivíduos são considerados míopes. Sabendo que esse fenótipo é associado a um alelo recessivo azinho, as frequências genotípicas podem ser calculadas pela forma de Hardy-Weinberg. Então, vamos lá. Então, está falando que existe uma população de universitários. Imagina, vamos pegar o Instituto Federal, né? Imagina que eles fizeram um levantamento ali no Instituto e observaram que 30% dos nossos estudantes são míopes. Então, a gente já viu, e o exercício já deu, que a miopia é recessiva, que é 36% dos estudantes, que é igual a 0,36. Então, essa porcentagem é relativa ao genótipo. Agora, qual que é a porcentagem do azinho, que é o alelo, né? Mas, calma aí, deixa eu acabar de ler, né? Neste contexto, considerando uma população de 1.000 indivíduos, a frequência de indivíduos heterozigotos, que seria o azão-azinho, esperado é... Então, isso que ele quer saber. Quantos heterozigotos tem no instituto, numa população de universitários, tá? Então, vamos voltar lá, porque eu já estava pondo a carroça na frente dos bois, né? Esse 0,36, que é o genótipo, já é o Q quadrado, certo? Então, o azinho é igual a Q quadrado, que é igual a 0,36. Só que a gente só quer saber a frequência do azinho. Então, a gente tem que é o quê? Então, o que eu faço? Monto raiz. Então, eu tenho que azinho é igual a 0,6. Agora, eu preciso saber a frequência do azão. A frequência do azão é o P. E a gente viu o quê? A gente viu que P mais Q é igual a 1, ok? Então, a gente vai ter o quê? A gente já tem o Q, então é só substituir. P mais 0,6 igual a 1, P igual a 0,4. Então, esse 0,4 é a frequência do azão. Então, observa que nós já temos a frequência... Deixa eu pôr um pouquinho mais grosso aqui. Nós já temos a frequência do azinho, do alelo, e nós temos a frequência do azão. E ele só quer saber o heterozigoto. Então, o que a gente viu? O que são os heterozigotos? É 2 vezes PQ, né? 2 vezes 0,4 vezes 0,6. Isso daqui dá 2 vezes 0,24, que é igual a 0,48. Ou seja, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que 48% dos indivíduos são heterozigotos. Só que ele falou que tem 1.000 indivíduos, 1.000 universitários. 1.000 universitários, 48% de 1.000, 480, né? Quem não souber, faz regrinha de 3. 100%, 1.000. 48%, X vai dar os 480. Então, 480 indivíduos são heterozigotos, tá? Vamos só, nós já resolvemos os exercícios, só para tirar a prova, vamos lá. Azinho, 36%. Isso o problema já deu, né? A gente viu que o azinho deu 48%. Isso daqui é o quê? 84%. Significa o quê? Significa que o azão obrigatoriamente tem que ter 16%. Porque o somatório tem que ser 100%. Então, vamos fazer o azão? Então, qual que é o azão? Azão é o P quadrado. E a gente viu que o P é 0,4. Então, 0,4 ao quadrado. Isso dá 0,16, que é o 16%. Isso significa que o nosso exercício está correto.
E agora eu deixo esse exercício para vocês resolverem sozinhos antes de partir para o questionário, tá? É um exercício tranquilo de ser feito, bom? Pelo menos espero. Pessoal, antes de finalizar, né, o vídeo, eu queria deixar bem claro para vocês que esse conteúdo de genética de populações, quando a gente fala desse teorema de Hardt-Weinberg, ele é o que seria esperado, né? Os geneticistas que trabalham nessa área, eles tentam, eles comparam o esperado, que é o teorema, que seria o irreal, o ideal, não é que ideal, mas assim, que seria sem os fatores evolutivos atuando, né, com o observado na população. Então, eles têm o que era esperado, mas eles têm o observado. Com isso, eles conseguem determinar se os fatores evolutivos estão atuando ou não. Esse é um segundo passo, comparar o observado com o esperado. E para fazer isso, geralmente a gente aprende só no ensino superior, que a gente chama de teste do Q quadrado, tá? São poucas escolas, poucos livros que trazem, do ensino médio, que trazem o teste do Q quadrado, tá bom? Mas se vocês tiverem interesse, tempo, disposição, depois a gente pode falar um pouquinho mais desse teste nas nossas aulas do Teams, tá? Então, para esse conteúdo, eu parei no valor esperado, ok? Então, a gente não foi até o teste do Q quadrado, que geralmente a gente só vê no ensino superior, na área de saúde, biológicas e assim por diante. Tá bom? Espero que vocês consigam resolver o exercício e a gente finaliza todo o conteúdo de genética agora. Um beijo!